Goan Produtos Agrícolas Limitada. O tema é Controle de Cancro Cítrico, Manejo Goan. O palestrante que a gente recebe nesse instante é Eduardo Rocha da Silva. Aqui, beleza, isso aqui para passar. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Sei que depois do almoço aqui dá uma preguiça. Mas a gente tem aqui um tema muito importante para falar, que é o controle do cancro cítrico. Essa doença que está presente em várias regiões produtivas do Brasil. E a gente vem trazer uma nova abordagem, falando um pouco sobre a doença e também sobre o nosso manejo. Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou Eduardo Rocha, sou representante de desenvolvimento de mercado da Goan Brasil. Atuo na região do Paraná, atuo na área de pesquisa e desenvolvimento no estado do Paraná, dou suporte para a área comercial. Sou formado na PUC Paraná, tenho especialização em fruticultura e fitossanidade pela UFPR. E, como falei, atuo na região do Paraná. Hoje a ideia é a gente ter um bate-papo bem direto ao ponto mesmo, focando nesses 5 pilares. Quais são eles? Contar um pouco sobre a Goan, sobre a história da nossa empresa, falar um pouco sobre o cancro cítrico, causas, sintomas, condições favoráveis, a importância da qualidade para o mercado de mesa, algo muito importante, falar sobre manejo, falando sobre fungicidas cúpricos, se todos os fungicidas cúpricos são iguais, se todo cobre é igual, e também falando sobre o nosso produto, o nosso cobre, o Neuram. Falando um pouco sobre a Goan, a empresa que eu trabalho, é uma empresa americana, nasceu nos Estados Unidos e até hoje é uma empresa familiar. Então ela foi fundada e hoje quem toca a empresa, quem é a CEO global, é a filha de quem fundou. A gente trabalha com soluções únicas, não trabalhamos com produtos genéricos, trabalhamos com produtos nossos em todo o mundo. E a gente traz aqui que a agricultura é nossa paixão, porque realmente a gente gosta de estar no campo, gosta de apresentar soluções e estar junto com o produtor. Aqui um pouco dos 60 anos da nossa empresa. Então ela foi fundada no Arizona, em Yuma, nos Estados Unidos, em 1962, por John Jessen, um agrônomo entomologista. Hoje, recentemente, em 2004, Julie Jessen, a filha do John, assumiu o cargo de CEO da Goan Company. Em 2019 veio para o Brasil. Os produtos da Goan já eram comercializados no Brasil. Porém, em 2019 veio oficialmente a empresa com a marca registrada Goan. E hoje a gente tem mais de 75 países em toda a Europa, América do Norte, África e Ásia. Então é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos. Sobre nossa atuação no Brasil, 80% do nosso mercado é em HF, hortifruti, 14% em minor crops, a gente tem mais de 17 marcas comercializadas para HF e mais de 800 registros. Então, quando a gente fala que é uma empresa de HF, por que a gente fala isso? Porque a gente pensa no agricultor da HF, com embalagens adaptadas, registro para vários tipos de cultura, pedido mínimo, pensando na distribuição, logística rápida e atendimento comercial 100% técnico. Eu trabalho na área técnica, a gente está com o pessoal comercial aqui, está o Paulo, o Renato, a Carol, o Trigo. Então a gente sempre está trabalhando em conjunto, a área técnica e a área comercial em todo o país. Falando um pouco sobre o Brasil, aqui são as divisões, a gente tem atuação praticamente em todo o país. São divididos por regiões. A gente tem uma equipe focada em citros. A gente tem 24 representantes comerciais e 8 de suporte técnico, do qual eu faço parte. Então, a partir do momento que apresentei a empresa, falei um pouco sobre a nossa história, vamos entrar realmente no tema que eu vim discutir hoje, que é o cancro cítrico, causado por xanthomonas, e que é um problema que já vem há muito tempo, nos últimos anos, vem crescendo em várias regiões. Claro, a gente está crescendo em regiões que não plantavam laranja, começando a plantar ou voltando a plantar, então a gente está tendo muito problema em várias regiões. Acho que quem é produtor, quem é consultor conhece, mas vamos trazer rapidamente o que é o cancro cítrico. A gente tem essas lesões muito características, tanto nas folhas quanto nos frutos. Ela foi constatada primeiramente em 1957 no Brasil, afeta todas as espécies de citros. E as condições ideais, temperatura de 25 a 39, temperaturas elevadas, e presença de chuvas, e principalmente em brotações novas. Então, o ideal para a doença se alastrar é temperatura alta e água. E também é onde a gente tem as melhores áreas de plantio de laranja e de citros. Então, onde a gente tem citros,
a gente vai ter ocorrência de xantomonas também, de cancro cítrico. As lesões são muito características, tanto nos frutos quanto nas folhas. A gente tem essas pústulas. Caso a gente tenha uma pressão um pouco maior perto aqui do pedúnculo, a gente pode ter a queda de frutos também. E os principais, aqui trouxe uma citação, né, da Fundecitrus, que os principais impactos da doença estão relacionados à desfolha das plantas, queda de frutos, diminuição da produtividade e depreciação da qualidade comercial dos frutos devidos às lesões. E quando eu falo na depreciação, a gente fala, claro, de uma diminuição de produtividade, de uma queda desse fruto e também de legislação. Existem alguns estados que é proibido a comercialização para mesa com frutos com sintomas de cancro cítrico. Então, o que eu falo? Que além da gente ter o problema de perder produtividade por perder a área fotossintética, a gente pode perder qualidade e também a gente pode perder a sua produção. Você fez toda a sua produção pensando para vender para mesa. Você teve uma pressão muito alta de cancro cítrico, você não vai poder comercializar para isso. Então, é um problema muito grande. Aqui nas resoluções, todas as normativas. Tá, então a gente tem cancro cítrico. Como que a gente consegue trabalhar isso? Quais são os manejos que temos? Temos vários manejos hoje que vários consultores, agrônomos, pesquisas recomendam. Entre eles, mudas sadias, variedades de espécies mais tolerantes, quebra-vento, controle eliminador de citros, que é uma porta de entrada, indutores de resistência, medidas complementares, controle de acesso, desinfestação de equipamentos e máquinas, inspeção de pomares. E, além disso, o controle químico com fungicidas cúpricos. E falando em fungicidas cúpricos, falando de cobre, todos os cobres são iguais? Todos os fungicidas cúpricos são iguais? Não existe diferença? Eu trago para vocês que não. Existem várias diferenças. A primeira diferença que a gente vê é essa daqui. Isso quem está falando não sou eu, isso aqui é o pessoal do Minuto da Citricultura, da Fundecitrus, que trouxe. Vários consultores também batem nessa diferenciação. A primeira diferenciação entre tipos de cobre: cobres insolúveis e cobres solúveis. O que são cobres solúveis? São cobres que são solubilizados em água. São fertilizantes foliares. Podem ter uma ação, vão ter uma ação boa na questão de nutrição das plantas, porém não tem impacto no controle de doenças. Então, cobres solúveis são fertilizantes foliares. Cobres insolúveis são usados para controle de doenças. Por quê? Porque eles são insolúveis, eles não ficam solúveis na água, eles ficam por cima da planta, por cima da folha, liberando íons de cobre, controlando assim fungos e bactérias. Então essa é a primeira diferenciação. Tá, então só existem os dois tipos, insolúvel e solúvel. Não também. Dentro dos cobres insolúveis a gente tem uma diferenciação muito grande de formulação, de fonte também. Então esses aqui são os principais: óxido cuproso, óxido de cloreto de cobre, hidróxido de cobre, calda bordaleza, sulfato básico de cobre. Esses são os cobres que a gente tem na agricultura. Pensando na citricultura, quais são os principais que a gente tem hoje? Hidróxido de cobre, óxido cuproso e o Neuran, que é o cobre da Goan. Vamos lá, qual que é a diferenciação? Pensando em velocidade, você fez a aplicação. Tanto o Neuran quanto o óxido cuproso vão ter uma liberação, uma velocidade média. Não vai liberar tudo de uma vez. O hidróxido já vai liberar tudo de uma vez, muito mais rápido. Então, dependendo das situações, do cenário, é interessante você usar um hidróxido de cobre. Mas se você pensa numa constância na liberação de íons, você ter uma melhor constância, a gente vai trabalhar com o Neuran, que tem uma excelente constância. Tá, estou falando aqui no Neuran, falei várias vezes. O que é o Neuran? O Neuran é o cobre da Goan. Então, é o nosso oxicloreto de cobre, é um fungicida, bactericida. Ele vem na formulação WG, grânulos dispersíveis, e hoje ele tem bula, o alvo dele que a gente tem na bula, tanto para cancro quanto para pinta preta. Já vou entrar um pouco mais sobre questão de dose para cancro. Quais são as principais características desse produto? Não penetra em órgãos tratados, por ser insolúvel, não possui impurezas ou metais pesados, maior resistência à lavagem, tem maior adesão, fica por mais tempo na folha, e maior biodisponibilidade, grânulos micronizados. Falando sobre a tecnologia WG inovadora, Fluid Bed, aqui a gente traz sobre uma característica física de manuseio operacional. Produto muito fácil, tem uma ótima dispersão em água, não vai trazer aquele pó. Às vezes a gente vai trabalhar com cobre, é muito comum a gente fazer essa aplicação, ver essa aplicação gerando muito pó para o aplicador.
Isso é ruim, isso pode causar uma intoxicação e uma perda de produto. A gente não tem esse problema com o Neuran. E isso também, por ser extremamente, ter uma dispersão muito boa, a gente não vai ter problema nem com entupimento de bico, nem de filtro. Tá, falei também que ele é micronizado. O que é micronização? Micronização é o tamanho das partículas, a padronização das partículas. Então, a gente tem uma comparação de um oxicloreto de cobre 50% contra o Neuran. Aqui em cima a gente tem micras, isso é uma medida de tamanho. Então, a gente percebe que cerca de 95% do Neuran, das partículas de Neuran, são menores que 2 micras, enquanto outros cobres têm apenas 59. Tá, e o que isso traz para o campo? Muito simples. A gente tem partículas menores e mais padronizadas, do mesmo tamanho, a gente vai ter uma superfície da folha melhor. Aqui a gente tem a superfície, uma cobertura de folha muito melhor. Aqui a gente percebe uma menor, uma maior, uma menor, uma maior. A gente pode ter a entrada do patógeno nessas fendas e também a gente pode ter um acúmulo de íons de cobre por centímetro quadrado. Isso pode até causar uma fitotoxicidade. Então o Neuran, a gente não vai ter esse problema. Ele é muito mais padronizado. Entrando um pouco sobre resultados, a gente tem um resultado aqui do IAC de Jundiaí. Foi feito em 2024. E qual que era a ideia? Um dos principais argumentos que a gente tem no Neuran e que a gente vê no campo é a adesividade dele, é você aplicar ele e não perder com a chuva. A gente fez esse trabalho, então foi feito o Neuran foi feita a avaliação com outro oxicloreto a 50% e foi simulado uma chuva de 5 milímetros. Então foi aplicado o produto e feita essa simulação de chuva. O que a gente percebeu? O que a gente teve de resultado pelo IAC? Que o Neuran, cerca de 35% do cobre ainda se manteve na folha, enquanto outro cobre, cerca de 11%. Então, vocês me perguntam, pode aplicar Neuran e chover em cima? Não, não é o ideal. Nenhum tipo de cobre é o ideal você aplicar e chover em cima. É um produto de contato, ele não é sistêmico, ele precisa estar protegendo as folhas e as novas brotações. Mas caso você aplique e venha uma chuva por cima, a gente tem uma segurança muito maior. Então, isso no operacional é muito importante, porque a gente não consegue fazer uma aplicação e não chover em cima. A gente faz a aplicação e torce para que não chova. Caso chova, o Neuran garante essa eficiência. Pensando em eficiência e eficácia no campo, outro trabalho feito aqui pelo professor Antônio de Góes, da Unesp Jabuticabal, feito em 2023, onde foi feito 11 aplicações de produtos, tanto oxicloreto convencional quanto Neuran, 21 dias de intervalo. E o que foi feita a avaliação? Qual que era o objetivo desse trabalho? Avaliar se o Neuran, com uma dose menor, menos cobre metálico em gramas por hectare, entregava parecido com o outro cobre. Então, o que a gente teve? Aqui, o oxicloreto, 1.000 gramas por hectare, contra o Neuran a 1,7 de dose, 637 de cobre metálico. Então, a gente vê a mesma eficiência. Um oxicloreto a 3,6 contra o Neuran a 3 também entregou a mesma coisa e a gente tem também bem menos cobre metálico. O que isso quer dizer? Primeiramente, a gente vê que o Neuran, subindo a dose, responde em eficiência, olha, de 31 para 53, então ele é responsível ao aumento de dose. E também a gente percebe que a gente consegue a mesma eficiência com dose menor e com menos cobre metálico por gramas de cobre metálico por hectare. Por que isso é importante? Porque a gente consegue trabalhar com doses menores e com a mesma eficiência. E como a gente consegue isso? Como eu falei, grânulos micronizados, partículas micronizadas, maior adesão nas folhas. Aqui é outro trabalho muito importante, eu quis trazer esse trabalho aqui, pensando para o pessoal de citros de mesa, né, que é o grande público que a gente tem. Eu não sei, aqui temos produtores, se já quantificaram o quanto que a gente perde de ter as suas frutas caídas no chão. Não só a perda de caixas, porque muitas vezes a gente tem a queda desses frutos e consegue colher. Porém, a qualidade desses frutos caídos diminui muito. A gente pode ter problemas com podridões e outros tipos de parasitas e patógenos entrando. Então, é muito importante que a gente não tenha queda desses frutos. Então, foi feita essa avaliação aqui em Irapuã, São Paulo, em Laranja Hamlin, plantio em 2010 e avaliação em 2019. Aplicações a cada 18 a 21 dias, conforme o clima. O que a gente tem? Na testemunha, cerca de 10 frutos. Foram feitas 3 avaliações, cada avaliação, cerca de 10 frutos por planta caíam. Com a aplicação de Neuran, a gente conseguiu diminuir para 3, até abaixo de 3.
O que isso chama atenção? Tá, caiu 6 plantas, 6 frutos a menos por pé. Faz isso por hectare. Você tem 20, 30, 40, 50 hectares. Faz essa conta. Quantos frutos você perde? Essa qualidade desses frutos que se mantém na árvore, com certeza são frutos com uma qualidade muito maior. E a gente sabe que no mercado de mesa, além de produtividade, a gente precisa de qualidade e de aparência também. Aqui mais um resultado, pensando em eficiência. Então foi feita uma avaliação em Monte Azul, na Rubi. A avaliação foi feita em 2019 e também aplicação a cada 15 a 18 dias, conforme o clima. Aqui a testemunha. Então, aqui o que a gente consegue perceber? Quanto menor, aqui essa coluna, melhor o controle. Então, o Neuran a 1.7, a 2 e a 2.5, a dose aumentando, a eficiência também sumindo, menos doença. Então, a gente percebe, e aqui a avaliação também. O oxicloreto de cobre a 2, o Neuran a 1.7 tem a mesma eficiência. Subindo a dose do Neuran, ele se torna mais eficiente. E aqui é um trabalho, esse mesmo trabalho, são apenas algumas imagens, que a gente percebe o quê? Testemunha, Neuran 1.7, Neuran 2, Neuran 2.5. Não sei se está aparecendo muito bem para vocês, mas o que é a ideia dessas avaliações? A gente avaliar as novas brotações. Como eu mencionei, cobre não é um produto sistêmico, ele é de contato. Por isso que a gente tem que aplicar a cada 10, 15, 20 dias, porque as novas brotações são suscetíveis a cancro cítrico e a gente precisa estar pintando novamente essas folhas. Então, a gente percebe que, a partir do momento que a gente vai fazendo essas avaliações, os brotos novos estavam sadios. Isso quer dizer que o manejo está funcionando. Se você vai numa lavoura, vê que os brotos novos estão sadios, é porque o controle está funcionando. E não é porque está funcionando que a gente tira, a gente continua manejando. E aqui um resumo do nosso posicionamento do Neuran. Como eu falei, a dose de 1,7 a 2,5, isso depende do clima, isso depende da região, depende da pressão da doença, e também a gente tem o momento, os intervalos de aplicação. Volume de caldo recomendado 2.000 litros por hectare, e intervalos de 15 a 21 dias. Por que a gente não coloca uma data fixa? Simples. Se a gente está com uma pressão muito alta, um clima muito favorável, a gente vai ter que diminuir, vai ter que trabalhar com 7, 10 dias de intervalo. Se a gente está com um clima não tão favorável e pouca pressão, a gente não vai parar de usar cobre, a gente só vai aumentar o intervalo. Então, resumo, dose de 1.7 a 2.5 e aplicações preventivas em intervalos de 15 a 21 dias, conforme o clima. E aqui um resumo do nosso portfólio. A gente tem um portfólio bem robusto para a citricultura. Como eu mencionei, a GOA é uma empresa focada no mercado de HF e a citricultura é um dos principais, a principal cultura que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente tem um portfólio bem robusto para a cultura. Pensando em inseticidas acaricidas, para psilídeo e ácaro da felça ferrugem, de Carzol, nosso carro-chefe, líder de mercado. Para ácaro da leprose, o Envidor original é nosso. Imidan, para psilídeo e bicho-furão. Pensando em fungicidas, se a gente tem problema com cancro cítrico ou pinta preta, Neuran. Se a gente tem problema com verrugose, a gente tem o Quentan, que é o nosso hidróxido de cobre. E também a gente tem o nosso novo produto do portfólio, que é o Revel, um regulador de crescimento, que está vindo no mercado, a gente está trazendo ele faz alguns meses que a gente trouxe, e é um produto pensando muito no anti-estresse e na floração também. Então, você fazer aquela aplicação pré-florada para segurar a florada, ter menos queda de frutos, menos abortamento floral, o Revel trabalha muito com isso daí. Pessoal, minha apresentação era isso, tentei ser o mais direto possível, agradeço a presença de todos, e a gente está disponível, aqui tem nosso site, nosso contato também é fácil conseguir, a gente vai estar no stand, convido todos a ir até o nosso stand. Muito obrigado mesmo, e contem comigo, contem com o Renato, com o Paulo, com o Trigo, com a Carol, todo mundo da GOA, para ajudar os citricultores, consultores, todo mundo nessa cadeia tão importante. Muito obrigado. Nossos aplausos a Eduardo Rocha da Silva. Por favor, diretora, queira entregar uma lembrança ao Eduardo pela sua brilhante participação aqui no nosso 15º Cintros de Mesa. Uma foto oficial lá na frente, por gentileza.